Olá pessoal, boa tarde. Vou deixar um vídeo aqui, tá certo? Explicativo e com as atividades, tá certo? Para vocês fazerem. A nossa primeira atividade é de português, certo? Vocês fizeram essa atividade aqui com uma tirinha, ok? Então aqui no textozinho, quando tem a fala do personagem, não é? Eu acho que vocês perceberam que tem alguns sinais de pontuação. Então, do outro lado da folhinha que eu mandei, tem uma explicaçãozinha, não é explanação, sobre os sinais de pontuação que a gente usa quando a gente vai escrever, certo? Então, vou explicar um pouquinho sobre cada um e vou estar colocando aqui no grupo a foto da atividade sobre os sinais de pontuação para vocês fazerem, tá bom? Então, o primeiro que tem aqui é o ponto final. Indica, não é? Tá dizendo aqui, indica quando uma frase ela termina. Então, sempre que eu vou escrever uma frase, quando essa frase termina, eu uso o ponto final. Tá certo? Aí, ponto de interrogação, tá aqui. A gente usa quando vai fazer uma pergunta, não é? Vocês estão bem? Então, sempre que eu vou perguntar, eu vou usar o ponto de interrogação. Ponto de exclamação indica uma admiração, uma surpresa, não é um espanto. Então, sempre que eu falo admiração, oh, que coisa linda! Oh, como o dia hoje está lindo! Então, a admiração, a surpresa, eu uso ponto de exclamação. 2 pontos. Quando alguém vai falar, quando a gente vai escrever um texto, que a gente coloca assim, e Pedro falou. Aí eu vou colocar o que é que Pedro vai falar. Então eu uso 2 pontos, certo? Quando eu vou colocar a fala de alguém. E o travessão, quando alguém está falando. Então, e Pedro falou, 2 pontos. Aí travessão. Você está muito bonita. Então, um exemplo, né? Eu uso travessão depois de colocar os 2 pontos, certo? Reticência indica uma suspensão de pensamento, dúvida, que a frase foi interrompida, tá certo? Então, um exemplo de quando eu uso reticência. Eu estou com saudade de Osiel, de Evelyn, de Daniele, de Daiane. Então, para não continuar a dizer o nome de todo mundo, aí eu uso reticência, que são esses 3 pontinhos aqui, ó, certo? Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar uma palavra. Então, vou usar a mesma frase. Eu estou com saudade de Evelyn. Se eu for escrever, né? Vírgula, de Osiel, vírgula, de Jennifer, vírgula, de Maísa, vírgula. Então, mais um exemplo, certo? Serve como para dar uma pausa na hora que a gente vai falar ou escrever a vírgula. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. E parêntese, que eu coloquei aqui, são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar alguma explicação. Então, eu estou escrevendo, mas eu quero chamar a atenção para alguma coisa que eu estou escrevendo. Então, eu uso o parêntese, tá certo? Então, eu vou colocar atividade de português, ok? E vocês vão responder sobre esses sinais de pontuação na atividade de português. Também vou estar colocando a foto da atividade já respondida que vocês já fizeram para vocês fazerem a correção aí em casa, tá certo? Não deixem errado não, façam a correção e vejam lá onde vocês erraram, tá bom? Então essa é a de português. A outra que eu acho que vocês também já responderam, que eu enviei para vocês, é essa aqui de geografia, falando sobre os municípios, não é? Antes eu tinha mandado para vocês uma atividade falando sobre o país, né? Falando sobre o nosso país, que é o Brasil. E o Brasil, ele está dividido em estados, não é? O nosso estado é Pernambuco, não é? Então, eu expliquei. O Brasil ele está dividido em regiões e cada região está dividida em estados. Os estados, por sua vez, estão divididos em municípios. Então, nessa atividade que eu mandei para vocês, fala um pouquinho sobre os municípios, não é? Quantos municípios o nosso país tem, como eles se formam. Os municípios são as cidades, certo? E o nosso município é a Aliança.
Então, vocês vão fazer a leitura, quem não fez ainda, vai responder. E aqui no final tem uma atividade que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, tem assim, ó. Procure saber como se formou o município onde você mora. Siga as orientações. Converse com seus familiares e vizinhos, pergunte sobre a história da sua cidade, procure fotos antigas e fotos recentes do seu município, monte um cartaz com as imagens e pequenos textos contando o que você descobriu. Então, o que é que vocês vão fazer, certo? Vocês vão pegar uma cartolinazinha, ou pode ser numa folha de ofício, certo? E vocês vão colocar uma curiosidade sobre o município de vocês, como foi que se formou. Quem quiser, certo? Aproveitando que esses dias teve o aniversário aí do nosso distrito, no Edil Patininga, pode contar como foi que se formou o distrito, certo? Aí bota uma foto antiga e uma foto atual, ok? Quem não souber, pede a informação, tá bom? Para a mãe, para o pai, um vizinho que seja mais antigo e que saiba explicar isso aí, tá bom? Então, vai fazer. E o que é que vocês vão fazer? Vai gravar um vídeo explicando o que vocês colocaram, certo? Ou sobre o município, que é a aliança, ou pode ser sobre o distrito, aproveitando que o nosso distrito fez aniversário agora há pouco, certo? Então, bota e grava o vídeo explicando e manda no grupo, tá bom? Então, boa atividade para vocês e não esqueçam de enviar o registro no grupo para eu colocar quem está fazendo, tá bom? Tchau, tchau, boa atividade.